Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje pretendo finalizar uma série de mensagens sobre valores em temáticas que temos considerado enquanto Igreja Batista da Orla, que nós precisamos estar sempre reforçando, aprendendo, reaprendendo. Começamos falando sobre família, agregando valor à família, passamos pela adoração, passamos pela missão e gastamos um tempo estudando também sobre oração. E hoje traremos a ideia de santidade, mas um aspecto específico, que quero trazer o temor à santidade de Deus, o temor. E isso como influencia para nós. Então, agregando valor ao temor à santidade. E a ideia de agregar valor é essa que tenho passado, de você já tem um conceito, você já conhece o assunto, a importância dele, mas que essa mensagem de alguma maneira possa reforçar isso, possa aumentar o valor que você atribui a importância que você dá a esse tema na sua vida, que possa gerar isso. Então a nossa intenção é essa, de agregar valor ao conceito e à ideia que você tem de valor para a sua vida nessa temática, agregando valor ao temor, à santidade de Deus. Eu quero então escolher o texto de Isaías capítulo 6. Acho que é muito claro, um texto muito importante para nós. Eu queria que você lesse comigo Isaías 6, verso 1 ao 8. Você pode acompanhar na tela. O texto diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quero que você corra comigo ainda a Isaías capítulo 40. E vamos ler 3 versos, verso 12, o 15 e o 18. Isaías 40, 12, 15 e 18. Diz assim Isaías 40, 12: Quem na concha de sua mão mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha, e pesou os montes e as colinas numa balança? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança.
Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. Com quem vocês querem comparar a Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Vamos orar mais uma vez? Peça a Deus com vontade, para que Ele de algum modo fale com você hoje. O Espírito Santo, graças a Deus, não depende desse pregador, pecador igual a Isaías aqui, mas Ele pode falar com você. Então feche seu olho, peça ao Senhor que de algum modo Ele fale com você hoje. Senhor, obrigado. Obrigado por essa oportunidade e privilégio de estarmos nesse lugar para ouvir Tua palavra. Dá-nos graça nessa noite, que enquanto eu fale, Teu Espírito Santo, Deus, possa tocar, convencer, consolar, inquietar, trazendo aquilo que o Senhor deseja para cada pessoa que aqui está ouvindo, Deus, e aqueles que ainda ouvem pela internet. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Temos vivido tempos em que a noção de santidade se perdeu ou tem sido perdida. Muitos enxergam Deus como querem. É um Deus criado, é um Deus que acomoda os seus pecados naquele conceito. É um Deus que não transforma ninguém. É um Deus que eu, na verdade, o transformo em conceito na minha mente, mas é um Deus criado. É um Deus que está no imaginário de uma pessoa de um jeito, de outro modo, em outra pessoa, mas não é certamente o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, Ele é um Deus santo. Ele é um Deus que tem a grandeza, que tem uma magnificência, que tem algo que os homens que se encontram, se sentem inquietos, são transformados, não conseguem viver mais uma vida quando tem uma experiência, uma vida normal, quando tem uma experiência com o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro. E assim, precisamos recuperar esse senso de reverência, esse senso de lembrar quem é Deus, enquanto eu vivo, enquanto faço as escolhas da minha vida, enquanto digo que sou servo dele, mas faço escolhas que se distanciam de ouvi-lo, de representá-lo. Somente assim poderemos nos aproximar daquilo que é vontade de Deus, poderemos adorá-lo, servi-lo corretamente. Qual o contexto desse momento em Isaías? Isaías, profeta, sem dúvida, dos mais messiânicos, daqueles que falou coisas tremendas muito antes de acontecerem, e um que tem, de fato, uma experiência com Deus diferenciada, talvez uma das maiores experiências, certamente, foi essa de Isaías. Capítulo 6, então, começa com a morte do rei Uzias. E é um momento interessante, porque Uzias foi um rei próspero, um rei que ajudou muito aquele povo, um dos mais bem-sucedidos de Judá, governando por mais de 50 anos e trazendo estabilidade ao reino, sob o panorama político, social e o panorama de 16 a 21. Sua morte, então, marca o fim de uma era, trazendo para muitos uma incerteza, trazendo para muitos uma angústia, porque
um tempo de prosperidade, as pessoas se acostumaram durante anos. Um tempo de um reinado muito próspero e muito bom havia acontecido. E é nesse contexto de crise, num reino, que Isaías então é levantado por Deus, mas não de qualquer modo. Deus permite uma experiência a Isaías que iria mudar a dimensão. Se ele já era alguém que não era um libertino, uma pessoa qualquer, apesar de se declarar pecador, como veremos e já vimos, mas esse homem tem um encontro, esse homem tem uma visão, esse homem tem certamente algo que eu e você não conseguimos alcançar quando lemos. Não conseguimos. Podemos tentar, usando dos maiores artifícios, mas ver o Senhor, o Rei, entronizado, ter a experiência de abrir-se em visão, enquanto os reinos terrenos, temporários, falhos, ver um Deus que continua soberano, governando o universo, um Deus imutável, num trono em grande estilo, se é assim que podemos resumir. Essa foi uma experiência gigante. Deixa eu tentar aproximar você, que Deus me dê graça então. Eu queria chamar Isaías, e claro que isso é uma tentativa, mas dê o seu desconto aí. Imagine que se Isaías viesse aqui, e se a gente chamasse: Isaías, conte para nós o que foi. Talvez, na minha ótica, fosse alguma coisa parecida com isso aqui. Isaías diria: preste atenção, eu vi, você não está entendendo, eu vi o que ninguém viu, ou que talvez, pelo menos eu não tive ideia, eu vi. Eu não sei outras pessoas, eu não sei o que você vai achar, para mim pouco importa, porque eu sei o que eu vi. Foi no ano que o rei morreu, aquele ano incerto, Uzias morreu, a glória do homem havia caído, um rei havia morrido. Que ano difícil, mas naquele ano eu vi algo muito maior, algo grandioso. Eu vi o Senhor assentado num lugar extraordinário. Aquele que eu descrevi, lembra, no capítulo 40, aquele eu vi. Ele pegou com as mãos o oceano, ele media os oceanos na sua mão, mediu os céus a palmos. Esse Deus que pesou uma vasilha gigante e pôs ilhas, pôs o pó em balança. Sabe esse Deus? Eu vi. Diziam que a pessoa morria, mas eu não sei como, eu vi. Que imagem, jamais vou esquecer o que vi. Ele estava sentado em um lugar alto, um trono extraordinário, completamente fora do comum. Você nunca viu nada parecido, ninguém jamais viu um trono como aquele, sublime, extraordinário. As vestes do Senhor preenchiam todo o ambiente, eram magníficas. As pontas delas se espalhavam e preenchiam tudo. Que amplitude! Vestes de um ser que era incomparável, num trono magnífico, para alguém que não se compara com nada. A mais, havia em cima seres celestiais, que coisa diferente, serafins. Eles estavam em cima do Senhor, voando. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto. Imagina a grandeza daquilo que eles estavam vendo constantemente, que eles tinham, era tão grande, era tão grandioso, que eles tinham que cobrir o rosto, para não ver. E eu vi.
Entendi o nível de reverência quando olhei para aqueles seres melhor, e ainda vi que com mais 2 asas eles cobriam os pés, se encolhendo. Como que se encolhesse? Eles não podiam nem aguentar olhar, e eles estavam encolhidos, com 2 asas também cobrindo os pés, e com mais 2 voavam. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Daí eu vi um som, não ficou aí. Eu vi um som, era um clamor, um choro, não sei, eu não consigo explicar. A palavra lá é mais ou menos essa, não consigo. Eles diziam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor. E o outro olhava para o outro e dizia: santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Aquela palavra se encheu ali, e eles diziam isso, e diziam mais: toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra está cheia da sua glória, diziam uns para os outros. Todas as coisas que ele fez na terra expressam essa glória. Eu entendi isso. A sabedoria, a bondade de Deus, o seu poder, a sua santidade são vistos em toda a terra inteira, com suas montanhas, mares, riachos, árvores, animais, pessoas, lança os fundamentos do seu louvor. Eles falavam: santo, santo, santo. Que coisa tremenda. Mas havia mais. Os umbrais daquelas portas ali se moveram. A presença era muito forte e havia uma voz, além dos serafins, uma voz. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Sabe, me lembro de Êxodo 19, quando Moisés é chamado, e no templo há tremor e a fumaça. Era assim, havia fumaça, havia uma voz que expandia o local, que abalava o local. Que visão! Eu vi. Sabem, eu não sei mais o que é ter uma vida normal, porque não parou aí. Eu vi aquilo tudo, e deixa eu lhe contar mais. Nesse momento, eu disse: ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Eu me senti impuro, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Me senti perdido, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Eu sou realmente um pecador. Eu sou alguém que, quando me deparei com aquilo tudo, com aquele momento, bateu um temor em mim. Eu disse: eu vou morrer. A sensação em mim era isso, que eu estava perdido, eu ia morrer, porque eu sou um homem pecador, não era digno daquilo tudo. Meus olhos viram o Rei, meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Então, dos serafins, vendo aquela aflição, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com pinça, e com a brasa tocou na minha boca, e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Que coisa tremenda. Eu fui tocado, a minha boca sentiu a brasa, sabe? De uma visão veio um toque para mim, que muda a minha história. A iniquidade foi arrancada da minha vida, o meu pecado foi perdoado. Não há uma notícia mais fantástica do que esta. Eu fui tocado pelo que é sagrado. Eu fui tocado pelo fogo que vem do céu, e veio e tocou na minha boca, transformando a minha história. Eu fui tocado pelo mover do Senhor. Eu fui perdoado. E não importa o que digam, eu fui perdoado, eu sei, porque isso veio de Deus. Isso veio de Deus. Daí eu vi algo, uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O que eu fiz? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. É como eu consigo enxergar Isaías dizendo para nós:
não seria muito diferente disso, porque Isaías estava empolgado. Queridos, o que esse texto, o que essa visão de Isaías pode nos trazer para a vida prática, hoje, tantos anos depois, séculos depois. Quantos homens e mulheres tiveram experiências com Deus? 3 coisas eu quero destacar hoje. A primeira é: busque experiências com Deus. Você pode dizer para o seu irmão aí do lado: busque experiências com Deus. Foi naquele ano difícil, um ano difícil, um ano de morte, um ano de mudança, que ele viu o Senhor. Ele viu. Sabe, irmãos, a vida cristã precisa de experiências tremendas. Às vezes não exatamente como essas, mas outras. Se a experiência com Deus, ela é fantástica, talvez Deus não dê para mais ninguém essa experiência. Deu algo parecido para o apóstolo João, né? Se você ler Apocalipse 4, vai enxergar também informações assim. Mas, certamente, que as experiências com Deus, elas nos transformam, elas nos abalam. Precisamos ter experiências com Deus. Quantas experiências com Deus você tem tido? Ou talvez você possa dizer: pastor, uma experiência assim, sobrenatural, gigantesca com Deus, eu nunca tive. Busque experiências com Deus. O Albert Martin, pastor batista da Trinity Baptist Church, em Essex Fells, New Jersey, ele disse: o contato com Deus trouxe a Isaías o conhecimento da sua própria pecaminosidade. Essa experiência é o contato com Deus. Ai de mim, eu estou perdido, estou em choque, eu desfaleço. Quem era Isaías, diz ainda o Albert, ele não era um andarilho qualquer, que tinha palavrões na boca. Ele também não era um estudante sem rumo, uma pessoa com proposições vazias, paixões animalescas sendo incentivadas. Não. Essa pessoa, Isaías, conforme todas as indicações das Escrituras, era um homem de Deus. Para você ver como precisamos de ter experiências com Deus. Um homem santo, um homem de Deus, mas que teve a visão e ainda foi quebrantado, ainda foi humilhado, se sentiu nada, se sentiu pecador, se sentiu o pó, se sentiu nada. E tem tanta gente se sentindo tanta coisa, né? Hoje dizia para os músicos, ali antes de entrar, que lembrei de Hernandes Dias Lopes falando que daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, né? Daqui a 100 anos, imagine, vai ter outra pessoa morando na casa que você mora hoje. Talvez seu nome já está esquecido. Certamente, a maioria de nós, em 100 anos, ninguém lembra nem da gente mais. Já falei isso uma vez. Que experiências você tem buscado com Deus? Você tem feito isso? Olha, Jó, em capítulo 42, já no final do livro. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Verso 5 diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Uma experiência. Jó passou por uma experiência de sofrimento, experiência muito grande, mas ele disse, a conclusão disso: por isso me abomino, me arrependo no pó e cinza. Veja que é a mesma ideia. Quem tem uma experiência com Deus, quem percebe a santidade de Deus, se coloca como nada. Qual foi a experiência dos discípulos? Porque eu pergunto, porque Jesus, andando, trouxe essa perspectiva. Colossenses 1, verso 15, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, quem viu Jesus em carne e osso, viu uma imagem, foi confrontado com a imagem do Deus.
primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Olha que grandeza, toda a grandeza. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, que é nos céus. Sabe, a experiência com Jesus, dos discípulos, e veja, um Pedro da vida, depois da pesca maravilhosa, diz: Senhor, fica distante de mim, Senhor, eu sou pecador. A mesma ideia. João, a experiência de João, na primeira carta, logo no capítulo 1, no início, ele vai dizer: olha, aquele que a gente ouviu, que era desde o princípio, o que vimos com os nossos próprios olhos, eles viram Jesus. O que contemplamos e as nossas mãos, o que? Apalparam. Que experiência, experiência com Jesus. Ah, pastor, mas hoje a gente não pode abraçar Jesus assim mesmo, né? Dar um abraço como João abraçou. Mas há experiências com Jesus. Você tem tido experiência com Deus? Busque ter experiências com Jesus. Quando lemos a palavra, quando oramos, sentimos o toque, podemos ser tocados, como Isaías foi tocado por uma brasa. De algum modo, a experiência com Deus que podemos ter em nosso quarto. Falei enquanto falava sobre oração. Experiências, não simplesmente experiências emocionais, experiências reais, no seu quarto com Deus. Isaías viu o Senhor, Jó o conheceu, os discípulos caminharam com ele, João foi marcado para sempre quando o abraçou. Experiências diferentes, mas encontros marcantes. Qual é o seu? Qual foi o seu? Qual tem sido sua experiência com Deus? Você tem buscado ter experiências com Deus? Você tem sido marcado por encontros com Deus? Ou sua vida está sendo uma vida ordinária, sem buscar essa experiência tremenda de temor, quando viu a santidade de quem estava à sua frente? Às vezes a gente está tão distante, às vezes a gente está cheio de ódio no coração, cheio de amargura, não consegue nem orar, cheio de... Tinha um pastor, anos atrás, dizia assim, cheio de creca, sabe, gente, cheio de ferida, cheio de creca, com ódio do povo. Jesus. E ainda se vitimizando, ao invés de pedir perdão, de ter experiências com Deus, de buscar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador mesmo, eu sou. Graças a Deus nunca enganei ninguém. Sempre disse de púlpito, vou continuar dizendo: o primeiro pecador está aqui no púlpito. Se você me conhecer, você vai ver que eu vou procurar não errar, procurar fazer o meu melhor. Mas nem sempre a gente consegue. Você tem sido assim também? Qual a experiência que você tem tido com Deus? Qual a experiência com Deus? Segunda coisa, então a primeira, busque experiências com Deus. Busque. A segunda é: não ame o que Deus odeia. Você pode repetir comigo? Não ame o que Deus odeia. Provérbios 6 a gente vai ver Deus odiando o pecado. Há uma lista. E essa é uma ideia, claro, uma ideia para que nós entendamos amar, ódio, né? Deus é aquele que é amor, mas o pecado ele abomina, ele tem repulsa. Essa é a ideia que eu quero trazer. Não ame aquilo que Deus repulsa, aquilo que Deus não está de acordo. Largue o pecado. Arrependa-se, se coloque diante de Deus: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, eu sou pecador,
eu sou isso aí que o pastor está dizendo, eu sou. Porque quando Deus chega, a santidade dele nos constrange. O mundo vive no pecado, mas nós somos constrangidos pelo amor de Deus por nós. Pensar em se aproximar de Deus em temor é saber que nosso pecado precisa ser abandonado. Precisa haver um toque de Deus, claro, é a ajuda do Espírito Santo. Veja que a brasa saiu do trono, saiu de lá e veio ao nosso encontro. Mas é isso que acontece quando Deus nos dá a oportunidade da experiência. É o toque divino. A obra é do Espírito Santo, mas o passo também é meu. Eu preciso me colocar, Senhor, eu quero ir por outro caminho. Eu lembro Daniel, nosso seminarista aí, falando uma quarta-feira aqui, algumas quartas atrás, que 2 quartas atrás, falando sobre arrependimento, sobre a mensagem de João. Uma ilustração tão simples que ele usou, mas fantástica. Arrependimento é quando você está indo numa direção, não é quando você fica triste e continua indo na mesma direção. Isso não é arrependimento. É uma mudança de mente, de chave. Você mudou e disse, não, por aqui eu tenho que voltar. O caminho está errado. Eu vou na outra direção. E você muda a direção. Não adianta você só ficar triste, até chorar. Imagine, o caminho é errado por ali. Eu estou chorando, eu estou no caminho errado. Eu estou no caminho errado. E continua. Tu vai para onde, peste? Não é? Acorda. Acorda para Jesus. Volta. Volta. O caminho não está errado? Saia dele. Saia dele. E assim a gente percebe que com o pecado, irmãos, a gente está perdido. Não flerte com o pecado. Pecou porque é falho, pecou, se arrependa. Busque ajuda se você não está conseguindo sair. Mas faça alguma coisa. Não fique no pecado. Saia dele. Não ame aquilo que Deus odeia. Isso não é temor a Deus. Isso não é temor à santidade de Deus. Você está afrontando a santidade de Deus. Imagine se Isaías, quando o serafim estava vindo, dissesse, ei, não. Está ótimo aqui no pecado. Quero não. Talvez fosse a ocasião de Deus fulminar o homem, né? Coisas da minha mente. Mas, queridos, não ame o que Deus odeia. Calvino disse que o homem nunca alcança um verdadeiro autoconhecimento até que tenha contemplado a face de Deus. Depois disso, desça para olhar para si mesmo. Foi o que Isaías fez. Está nas Institutas. Ele olha para Deus. Meu Deus do céu, olha como é santo, olha, eu não tenho condição. Meu Deus, olha para mim. Que traste que eu sou. Não, meu Deus, eu sou pecador. Eu não posso ficar assim. Essa é a ideia. Nosso pecado é grande, mas a graça de Deus é maior. Nossa falha é profunda, mas o amor de Deus é mais profundo ainda, disse Max Lucado em As Garras da Graça. Busque experiências com Deus, mas não ame o que Deus odeia. Não ame, não siga no pecado. Por fim, não menos importante, deseje ser transformado. Deseje isso. Deseje ser transformado. Não siga sem transformação, não. Você precisa. Transformado em quê, pastor? Há tanta coisa. Se você acha que já foi muito transformado, ai meu Deus, tem que ter novas experiências com Deus para perceber a lástima desse pensamento. Eu anotei alguns aqui. Transforme sua identidade. Você já é bem parecido com Jesus mesmo? Você já tem a calma que ele tem, a paciência que ele tem, você já tem a longanimidade que ele tem, você já tem o domínio próprio que ele tem, você já tem o amor que ele tem.
o perdão que Ele oferece, você já tem, sua identidade já está transformada a ponto das pessoas olharem para você e dizer, lá vai eu, é Jesus ali. Não, é fulano. Não, misericórdia de nós. Transforme sua identidade, busque isso, deseje ser mais parecido com Jesus. Olha outra coisa, transforme seu comportamento diário. Às vezes a nossa vida está num ciclo vicioso, a gente não sai desse ciclo, é um ciclo de perdição, é um ciclo que vai lhe manter no pecado, sabe, as mesmas coisas, a mesma coisa te levando para uma vida sem futuro, sem valer a pena, sem produção para Deus, sem arrependimento, sem nada. Sai do ciclo, quebre o ciclo, transforme seu comportamento diário, mude. Quantas coisas podem ser mudadas? Transforme seus sentimentos. Meu Deus, talvez uma coisa que atrapalha muito a vida do cristão é o que vem de sentimento. Você se sente, sabe, ferido, se sente, não foi justo, injustiçado, se sente isso, se sente aquilo e vira uma bola de neve isso. Eu posso falar de gabinete, de algumas coisas que acontecem. Vou pegar uma bem antiga para ninguém tentar ligar com pessoas agora. Mas é interessante como, às vezes, a pessoa vem falar no gabinete coisas que nunca aconteceu, só aconteceu na mente da pessoa. E quando você vai investigar, aquilo não aconteceu não. Mas a pessoa jurou de pé junto que aconteceu. Tudo na mente. Sentimentos. Envolvendo sentimentos, a pessoa fica traumatizada. Mas nunca aconteceu. Transforme sua disponibilidade. Tem gente disponível para tanta coisa, mas para servir a Deus não. Para fazer o bem para alguém não. Você tem disponibilidade, você escolhe ser disponível para tantas coisas que são convenientes, mas algumas outras você não, simplesmente diz não. Transforme seu compromisso com Deus, seu compromisso com sua comunidade, seu compromisso com sua família, seu compromisso de viver uma vida séria para Deus. Até quando você vai adiar as boas decisões que você precisa tomar? Transforme sua vida, transforme sua relação com Deus. Até quando você vai viver sem buscar a Deus de fato? Que foi o primeiro ponto que eu trouxe. Transforme a relação com as pessoas, transforme sua contribuição com o reino, sua contribuição com sua família. Alguns dizem que o último a se converter em nós é o urso, né? Alguns dizem isso. E às vezes eu acho que é verdade mesmo. É o que mostra que a pessoa realmente mudou a concepção. Listei várias coisas aqui, eu podia listar mais. Quando você é tocado por Deus, quando nós temos experiências com Deus, quando nós passamos a amar aquilo que Deus ama e passamos a odiar aquilo que Deus tem repulsa, isso vai ser transformação, vai redundar em transformação real na nossa vida. Após Isaías reconhecer seu pecado, uma ideia, né? Aqui Deus providenciou a purificação e um serafim coloca que a culpa foi removida, até a culpa foi tirada, teu pecado foi perdoado. Pecado perdoado. Sabemos que todos os nossos pecados foram perdoados de uma vez só, na cruz. A experiência da cruz, a obra redentora de Jesus, Ele morreu por nós. Nós não tínhamos condição de conseguir redenção por outro meio, não temos, apenas pelo meio da cruz, apenas pela obra de Jesus. Mas isso, quando toca em minha alma, isso muda minha perspectiva. Eu sou um homem perdoado. Eu sou um homem perdoado. Você também.
Isso não nos isenta de tomar postura, de pedir perdão, de ser perdoado pelas pessoas, de interagir nisso. O Timothy Keller, em A Cruz do Rei, ele diz: o Evangelho diz que você é mais pecador e falho do que jamais ousou acreditar, mas é mais amado e aceito em Jesus Cristo do que jamais ousou esperar. Somos pecadores, grandes pecadores, mas somos muito amados e perdoados pelo amor de Cristo. Seja transformado, deseje a transformação, busque a Deus, não ame o que Deus odeia, deseje ser transformado. Deus não nos mostra a nossa condição para nos deixar culpa, mas para nos transformar, para nos incentivar a isso. No entanto, a santidade do Senhor não apenas julga, mas também purifica aqueles que se arrependem. A cruz de Cristo é o exemplo disso. Deus ama você como você é, mas se recusa a deixá-lo assim. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Se é que a gente pode dizer simplesmente. Essa é uma frase que está aí moldado por Deus. A santidade de Deus não apenas expõe o pecado, mas também purifica e transforma o pecador. Ele nos molda à imagem de Cristo. Sabe, quando Jesus falou do filho pródigo, uma das coisas que, quando ele volta para casa, o pai, ele sabe que ele está sujo, que ele está envergonhado. Ele sabe, mas ele vai lá, ele corre, ele abraça. Ele dá roupas novas. Ele dá um anel no dedo, dá honra para ele, restaura a honra, restaura a santidade do filho, dá sandálias novas. Deus não apenas perdoa, Ele restaura. Ele quer fazer isso comigo e com você. Mas é preciso você dar um passo. O filho pródigo voltou para casa. Você precisa dar passos concretos para se aproximar da casa do Pai. Busque experiências com Deus. Não ame aquilo que Deus odeia, que Deus repulsa. Deseje ser transformado. Timothy Keller diz que se você entende o Evangelho, não há como manter Deus à margem da sua vida. Ele será o centro de tudo que você faz. A visão da santidade de Deus não pode nos deixar inertes. Quem realmente experimenta o poder e a graça divina não pode continuar vivendo uma vida egocêntrica. Sabe, eu não sei você, mas esse texto de Isaías, ele me impacta todas as vezes que eu leio. Ele me impacta e ele me convida a ser transformado, a não me conformar, a tomar a forma do mundo, não ficar estagnado, como Paulo disse aos Romanos, capítulo 12, mas transformando a minha mente, a partir da mente, uma mudança de chave, mas transformando a minha realidade, a minha ação, como Paulo foi transformado ali na estrada de Damasco, como Moisés, quando o encontrou com a sarça ardente, ali com Deus, falando com ele, tornou-se o libertador de Israel, foi um homem guiado para ser um servo. Isaías teve a mesma experiência, e é como ele termina: Senhor, aqui eu estou, envia-me, eu quero te servir, eu quero te servir. Essa é a ideia, irmãos, que impacta a santidade de Deus, nos dá o temor, nos impacta, nos convida, nos impulsiona a uma transformação real. E eu passo a viver uma vida não centrada mais em mim. Isso é um temor a Deus. Isso é ter temor à santidade de Deus, é dizer: Senhor, eis-me aqui. O que precisas de mim, Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Você já fez isso? Você já tem feito isso? Isso é real na sua vida? Eu quero concluir com Charles Spurgeon. Ele diz: se você professa ser cristão, mas vive confortavelmente no pecado, você está nas trevas, nunca viu a Deus. Nunca viu a Deus.
Qual tem sido sua resposta diante da santidade do Senhor? Qual é a sua resposta hoje? Senhor, eu sou um pecador. Eu, apesar de ser santo, santificado pelo Senhor, eu não me contento com quem eu sou. A banda pode subir. Não tenho como me contentar. Transforma a minha vida, Senhor. Eu quero buscar mais experiências contigo. Eu sei, eu entendo. Eu preciso delas. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Durante a oração, na palavra. Como o Senhor queira. Fala comigo, Senhor. Você tem que buscar isso. Senhor, me ajuda a amar o que o Senhor ama. Amar pessoas. Amar o perdão. Amar aquilo que o Senhor ama. Me ajuda, Senhor, a odiar o que o Senhor odeia. A não me contentar com as coisas que o mundo abraça, mas que são pecado, que afrontam tua santidade. Eu tenho temor no meu coração, não quero isso para mim. Não quero. Eu quero viver outra vida. E deseje ser transformado por Deus. Deseje olhar para você e dizer, eu reconheço, eu sou falho. Mas eu não quero ficar aqui, nesse lugar de comodidade, de achar que é falho, mas eu quero ser transformado. Eu quero ter experiência com o Senhor. Muda minha história, muda minha vida, Senhor. Ajuda-me. Feche seu olho. Queria convidar você a orar. Orar mesmo. Feche seu olho, não olhe para o lado, não olhe para ninguém. Pergunte a Deus o que você precisa ser transformado. O que pode ser mudado em sua vida. Busque em Deus hoje uma mudança, uma transformação. Senhor, me ajuda.